O que a rã africana de 6 quilos come? Onde viveu a maior cobra da história? E é verdade que os mamíferos antigos de 20 toneladas influenciaram Star Wars? Hoje você vai saber essas respostas. Nesse episódio vou mostrar a você esses e outros animais gigantescos da história que você nem sabia que existiam. Vale a pena conhecer os gigantes. Vamos nessa. Rã Golias. Existem rãs de muitos tipos e tamanhos. Normalmente esses anfíbios não são muito grandes, mas às vezes podem ser gigantes. Bem, o líder entre todos eles é definitivamente a rã Golias. Essa é a maior rã do planeta. O comprimento de seu corpo sem as patas traseiras pode atingir 32 centímetros, e junto com as patas traseiras, 81 a 90 centímetros. O peso dessas criaturas também impressiona, chega a 3 a 6 quilos. Na verdade, isso é o peso de um gato doméstico. Esses anfíbios vivem nas florestas tropicais dos Camarões e da Guiné Equatorial. O animal vive nas cachoeiras de rios tropicais, rápidos e cheios. Ao contrário de alguns animais de seu gênero que não desdenham os pântanos, a rã Golias gosta que a água seja cristalina e cheia de oxigênio. Para ficar em forma e ser grande, a rã Golias precisa comer muito. Esse gigante se alimenta principalmente de insetos e aranhas. Além disso, ela também come pequenas rãs, crustáceos, vermes, pequenas cobras, lagartos, pássaros e outras criaturas. No entanto, essa dieta e o seu tamanho jogam contra ela. O seu tamanho grande a torna lenta e desajeitada. Bastam apenas alguns saltos para elas ficarem cansadas. Peixe-gato gigante. O bagre gigante do Mekong, comum na bacia do rio Mekong no sudeste da Ásia, onde é conhecido localmente como plabuec, é um peixe muito grande. O comprimento máximo do corpo dessa criatura é de 3 metros e o peso é de 350 quilos. Esse bagre vive até 10 anos. No entanto, esse gigante nem sempre consegue viver até o aniversário de 10 anos. O peixe-gato gigante está ameaçado de extinção. Esses peixes grandes são regularmente capturados por pescadores, que buscam estabelecer recordes mundiais de captura. Falando em recordes, oficialmente o maior bagre gigante do Mekong tinha 2,7 metros de comprimento e pesava 293 quilos. Esse peixe foi capturado em 2005 e reconhecido como o maior peixe de água doce capturado pelo homem, embora tenha um tamanho inferior ao do maior esturjão. Mesmo pescadores amadores podem pegar um bagre gigante do Mekong pesando até 140 a 150 quilos. Embora com mais frequência eles peguem indivíduos com peso de até 18 quilos. Infelizmente, essas capturas podem em breve se tornar uma coisa do passado. Há evidência de que nos últimos 20 anos a população dessa espécie diminuiu 80%. Por causa disso, as autoridades do Sudeste Asiático estão fazendo esforços conjuntos para conservar a espécie. Argentavis. Você deve conhecer o condor dos Andes. É a maior ave voadora do hemisfério ocidental e a mais pesada ave voadora do mundo. O condor dos Andes tem 117 centímetros de comprimento, pesa até 15 quilos e tem uma envergadura de mais de 3 metros. Nada mal, mas é muito inferior ao Argentavis. Essa espécie de ave extinta também viveu na América do Sul, mas era consideravelmente maior que o condor dos Andes. Ele pesava cerca de 70 quilos, tinha 1,26 metros de altura e uma envergadura de 6,9 metros. Argentavis viveu de 8 a 5 milhões de anos atrás no que hoje é a Argentina. De acordo com cientistas, ele era anatomicamente semelhante a cegonhas antigas. Eles também têm certeza de que esses gigantes se alimentavam de presas vivas, que engoliam inteiras. Especialistas estimam que a velocidade de seu voo era de pelo menos 40 km por hora, mas é provável que pudesse chegar a 67 km por hora. Velocidade, potência, tamanho incrível, esses antigos gigantes tinham tudo o que precisavam. A América do Sul, em geral, é rica em todos os tipos de gigantes. No território desse continente moderno viviam outros gigantes, que são surpreendentes em seu tamanho e habilidades. Fique ligado para ver os protótipos reais dos personagens da Idade do Gelo, que se revelaram incrivelmente grandes. Conheça o rinoceronte mais incomum da história e o mamífero terrestre mais gigantesco, cujo tamanho vai te chocar. Vamos nessa! O que acontece se você cruzar um rinoceronte moderno com um mamute antigo? Um rinoceronte lanudo. Sim, vários milhares de anos atrás haviam enormes rinocerontes peludos andando ao redor da Terra. Eles viveram no território da Europa e norte da Ásia há cerca de 14 a 9 mil anos.
Grande parte do período de existência desses animais foi durante o último período glacial da história da Terra. Esses gigantes atingiram 4 metros de comprimento. Eles tinham mais de 2 metros de altura e pesavam até 3 toneladas. Machos e fêmeas dessas espécies antigas tinham 2 chifres. Ao contrário dos chifres dos rinocerontes modernos, os 2 chifres do rinoceronte lanoso eram achatados nas laterais. Um deles podia atingir o comprimento de quase 1,5 m e pesar até 15 quilos. Segundo os cientistas, um dos motivos da extinção dessas criaturas foi a caça de povos primitivos. A mudança climática seguida por mudanças na flora também a afetaram. A boa notícia é que alguns entusiastas estão considerando a clonagem do rinoceronte lanudo, usando material genético de carcaças fósseis e a fêmea de um rinoceronte moderno como mãe substituta. Portanto, é possível que em breve possamos ver esses gigantes antigos vivos. Megatério. Se você nunca viu um megatério, então à primeira vista você pode pensar que é uma espécie de urso. Eles se parecem com ursos, porque são muito grandes. Mas eles não são ursos, são preguiças. Surpreso? Claro que sim, já que não estamos acostumados com preguiças tão grandes. Muitas preguiças modernas têm menos de 1 metro de comprimento, enquanto o megatério ou preguiças gigantescas têm até 6 metros de comprimento. Eles tinham cerca de 2,5 metros de altura em 4 patas, 4 metros em 2 patas e pesavam até 7 toneladas. Mesmo muitos ursos modernos pareceriam pequenos perto deles. Preguiças gigantescas viveram nas Américas do Sul, Central e do Norte, de 2 milhões a 12 mil anos atrás. Sendo herbívoro, ele usava suas patas dianteiras com garras de 17 centímetros para agarrar e dobrar os galhos de árvores até o solo. Infelizmente, essa criatura incrível foi extinta logo depois que o clima mudou e os humanos começaram a se estabelecer na América do Sul. Embora alguns moradores locais acreditem que algumas preguiças gigantes ainda vivem no planeta. Seja como for, o megatério não foi esquecido. Essas incríveis criaturas foram homenageadas na cultura pop. Sid, do filme A Idade do Gelo, é uma preguiça gigante. No entanto, ao contrário de um megatério real, Sid não é alto. Ele tem cerca de metade da altura de um humano adulto. Outro gigante que foi retratado no filme A Idade do Gelo e que existiu de verdade é o Gliptodonte. No primeiro filme da franquia, os gliptodontes migram com todos os outros animais do início do filme. E no segundo filme, A Idade do Gelo, o Degelo, um dos gliptodontes estava sentado perto de um lago e soprando bolhas em um tubo. Esse episódio também foi no início do filme. Gliptodonte é um gênero de mamíferos extintos da subfamília Glyptodontinae. Eles apareceram no Plioceno, na América do Sul. Durante o grande intercâmbio americano, os gliptodontes se espalharam pela América Central e pelos Estados Unidos, e foram extintos há cerca de 10 mil anos. Eram animais muito grandes. Eles tinham até 3 metros de comprimento, pesavam cerca de 2 toneladas e tinham uma casca grossa feita de várias placas ósseas fundidas. Essa armadura cobria todo o corpo do animal desde o topo. Falando em armadura, os tatus modernos têm a mesma. No entanto, esse grupo de mamíferos não chega nem perto dos antigos gliptodontes. Os tatus de hoje são muito menores. Muita gente não gosta de cobras. Quanto maior a cobra, maior o medo dela. É uma bênção que pelo menos uma das cobras supergigantes não esteja mais no planeta. Eu estou falando sobre a Titanoboa. É a maior cobra que já existiu na Terra. Mais precisamente, a cobra mais longa que sobreviveu até nossos dias. Vivendo no que hoje é a Colômbia há cerca de 60 milhões de anos. Titanoboa atingiu 13 metros de comprimento e pesou mais de 1 tonelada. Em comparação, as enormes sucuris gigantes, em média, atingem 5 metros de comprimento, enquanto as pitons reticuladas, as cobras modernas mais longas, crescem até 6 ou 7 metros. Como a Titanoboa era um animal grande, sua dieta era bastante rica. Ela podia caçar pássaros, pequenos mamíferos, bem como répteis como crocodilos, tartarugas e pequenas cobras. Já o tamanho da cobra é explicado pelo clima. Titanoboa vivia em um clima quente, com uma temperatura média anual de cerca de 30 graus Celsius. O clima quente da Terra naquela época permitia que as cobras de sangue frio atingissem tamanhos maiores do que seus descendentes modernos. Rinoceronte e girafa. Tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar desse animal com um nome tão incomum. Na verdade, é o mamífero terrestre mais alto e pesado da história. Em suma, é o maior mamífero terrestre conhecido.
Paraceratério atingiu 8 metros de comprimento. Eles tinham 6 metros de altura e pesavam 20 toneladas. E o mais louco de tudo isso é que esses gigantes eram herbívoros. Sim, eles ganharam peso comendo folhas e galhos de arbustos e árvores. Como eles encontraram tanta comida? O rinoceronte girafa viveu principalmente na África, de 34 a 23 milhões de anos atrás. Seus restos mortais foram encontrados na Índia, Paquistão, China, Mongólia e Cazaquistão. Eram grandes rinocerontes. Até mesmo os rinocerontes lanudos que eu já falei mais cedo pareciam minúsculos em comparação com aqueles gigantes. O Paraceratério diferia dos outros por seu torso curto, com patas longas e retas de 3 dedos, com dedos médios fortemente espessados. Eles tinham uma cabeça pequena e um pescoço muito longo. Seus chifres estavam ausentes e a parte da frente do corpo era mais alta que a de trás. E mais um fato interessante que os fãs de Star Wars irão apreciar. Lembra-se dos enormes veículos de combates do Império, o AT-AT Walker? Ao projetá-los, os criadores se inspiraram na biomecânica do Paraceratério. Isso é tudo, pessoal. Qual desses animais gigantes mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.